Apocalipse, a força da natureza de destruição kryptoniana. E Hulk, o Golias Esmeralda da Marvel. Os dois são provavelmente os maiores brutamontes dos quadrinhos e são conhecidos por sua força e resistência absurdas, além de uma capacidade evolutiva sem igual. Mas e em uma luta, qual desses dois monstros venceria? No vídeo de hoje eu darei a resposta definitiva sobre esse combate, e eu sou o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. Na batalha de hoje nós vamos analisar dois personagens dos quadrinhos extremamente poderosos e com muitas variantes. Então, indo direto ao ponto, as versões analisadas serão as seguintes. Pro Hulk, eu tô considerando todas as personas que ele tem ou teve naturalmente nos quadrinhos, como por exemplo o Hulk Selvagem, o Quebra-Mundos e o Starship, mas nada além disso. Ou seja, versões alternativas ou alteradas por fontes externas como o Null, por exemplo, não estão sendo consideradas. Além disso, eu também não tô considerando a personalidade atual do Hulk porque eu ainda não li essa HQ. Mas lá pro final do vídeo eu falo um pouco sobre ela. Enfim, e no caso do Apocalipse, eu também tô analisando a forma base, ou seja, todas as aparições dele desde a morte do Superman, mas eu tô desconsiderando versões evoluídas dele como o Doomslayer ou o Mestre do Tempo. É o Apocalipse base, e eu vou considerar feitos de clones dele e de momentos onde ele estava sendo possuído e etc. Mas via de regra é o Apocalipse base, seja do pós-crise, Novo 52 ou do Renascimento, beleza? Enfim, começando pelo próprio Apocalipse, resumidamente, ele é um peso pesado extremamente forte, capaz de enfrentar personagens como a Mulher Maravilha, o Superman, o Caçador de Marte, o Orion e de forma geral a própria Liga da Justiça. Mas falando um pouco sobre isso, basicamente nenhum membro da Liga além do Superman consegue se manter contra o Apocalipse, então ele é realmente bem forte. Ele já destruiu as próprias sondas do Imperiex, basicamente partes do poder do próprio Big Bang do universo DC. Além disso, ele simplesmente já tirou pra bosta o Caçador de Marte, falando que ele era forte, mas ele não era um Superman. Ele simplesmente botou o John de joelhos sem nenhuma dificuldade. Ele já quebrou os braços da Mulher Maravilha e ele também já conseguiu simplesmente derrotar o Darkseid. Só que aí tem uma questão. Primeiro, ele tava em Apocalipse, então o feito não é exatamente dele base, que só dele tá naquela dimensão, ele já está numa escala muito maior do que ele é naturalmente, porque a massa do corpo dele sobe. Mas assim, ele não precisa desse tipo de feito pra você ter uma ideia do nível de poder dele, porque em sua última encarnação, o Apocalipse mostrou basicamente o ápice dele em poder. Ele simplesmente conseguiu partir o Parasita ao meio, sendo que o Rudy até mesmo dizendo que era um poder que ele nunca tinha sentido, sendo que o Parasita já absorveu os poderes do próprio Superman em diversos momentos. Além disso, nessa última aparição dele, ele foi citado como uma personificação da morte, porque nessa última aparição dele, foi citado que o Superman é basicamente a personificação da vida, enquanto o Apocalipse é a própria entropia. Eles são iguais até certo ponto, mas o ponto é, ele é provavelmente o inimigo mais letal do Superman, alguém que já rasgou a própria zona fantasma para fugir, e o que deixa ele como mais difícil ainda ser derrotado é que quanto mais você mata ele, mais forte ele volta constantemente, sendo que se ele já era capaz nos Novos 52 de rasgar uma dimensão como a própria zona fantasma, que fica na esfera dos deuses, mais especificamente no purgatório, você imagina o nível de poder que ele tá agora no Renascimento. É simplesmente uma coisa colossal. Falando sobre a força do Hulk, ele tá mais ou menos numa situação parecida com o Apocalipse, só que um pouquinho diferente. Basicamente, ele é um cara capaz de enfrentar qualquer peso pesado que você pensar aí, ele já vai ter enfrentado pelo menos uma vez na vida dele, como por exemplo o Ares, o Thor, o Fanático, o Surfista Prateado, Hyperion e etc. Todo o peso pesado da Marvel que você imaginar, ele provavelmente já saiu na mão em algum momento. Mas, assim, ele tem bastante feito prático, que não precisa ficar analisando tanto para saber o nível, então eu vou falar aqui de alguns deles. O mais clássico, e que eu sempre comento, foi quando ele destruiu um universo batendo com as palmas, a famosa palmada sônica dele e tudo mais. E cara, é simplesmente um feito de destruir um universo batendo palma. Não tem nada além disso que eu possa dizer sobre esse feito. Uma outra coisa bem impressionante foi quando ele lutou contra o Encouraçado e eles estavam liberando ondas de choque que estavam por dentro da encruzilhada, que resumidamente a encruzilhada era um nexo de dimensões, um local onde diversas dimensões eram conectadas por caminhos, e a onda de choque dos golpes deles estavam afetando todas essas infinitas dimensões que tinham acesso a partir dali. Então não é como se ele tivesse capacidade de destruir as infinitas dimensões desse caso, mas ainda assim a onda de choque era tão potente que estava atingindo cada uma das dimensões, sendo que eram infinitas. Então é um feito bem impressionante. Mas assim, uma coisa bem interessante também foi o Starship liberando uma explosão gama tão forte que ele deu cabo de uma Hulkbuster do Homem de Ferro, feita a partir do corpo de um celestial. Então assim, o nível de poder dele, tanto em força quanto poder destrutivo mesmo, é um negócio bem alto. E no meio de tudo isso ele também é bem resistente, porque como eu disse, ele enfrenta outros pesos pesados e tudo mais. Mas assim, ele não tem tanto feito concreto de resistência, por assim dizer, até porque o conceito base dele é de força. Então eles não vão demonstrar tanto a resistência
resistência, porque a ideia é mostrar que ele é muito forte. Mas isso aqui é uma lógica básica. Se o braço dele não quebra quando ele dá um soco que quebra uma dimensão, obviamente o corpo dele tem que resistir a isso. Isso é uma ideia reforçada porque ele já resistiu à realidade da dimensão da encruzilhada sendo jogada contra ele. Então, obviamente ele é bem resistente também, e esse feito só comprova isso. E quando o assunto é resistência, o Apocalipse também é bem forte, porque mesmo clones nerfados dele já conseguiu resistir a golpes de equipes inteiras e da própria Supergirl. Além disso, ele é simplesmente tão resistente que ele mal é afetado por outros pesos pesados, porque como eu disse, o único peso pesado que consegue realmente bater de frente com ele é o Superman. O resto não tem o que fazer. Ele resistiu a vários golpes do Superman, inclusive, antes do Superman ser fundido novamente, essencialmente lá no começo do Renascimento, ele tinha dado 4.000 socos na cara do Apocalipse e o Apocalipse ficou numa boa. Além disso, o Apocalipse já resistiu aos próprios rajadas da Astro Force do Orion, que é uma força cósmica de poder e tudo mais. Ele resiste a vários golpes de diversos pesos pesados. Ele já resistiu à autodestruição de um Guardião do Universo, sendo que quando um Guardião do Universo se autodestrói, ele basicamente libera tanta energia que é capaz de lidar com gente nível Superboy Prime. Além disso, também nessa última aparição do Apocalipse, ele tomou um soco do Superman fora de qualquer medida que tinha acontecido antes. É potencialmente o soco mais forte que o Superman deu enquanto ainda estava no planeta Terra, pelo menos dos mapeados, né, dos registrados. Então, sem nenhuma surpresa, ele é muito resistente. Não à toa, ele, como eu disse, ele resiste a diversas pessoas, até mesmo super equipes como a própria Liga da Justiça, todo mundo ao mesmo tempo. Então, não tem segredo aqui. Tem uma coisa que muita gente entende meio errado, porque acha que o Apocalipse é um monstro irracional e por isso ele é lento, mas não. Ele é um dos principais vilões do Superman, então é óbvio que ele é extremamente rápido. Tanto que o Gladiador Dourado já citou mais de uma vez que ele era tão rápido ou mais rápido do que o próprio Flash. Ele já conseguiu lutar contra vários pesos pesados extremamente velozes, como por exemplo a Máxima e o Guy Gardner, e obviamente o principal adversário dele é o Superman, que todo mundo sabe que é extremamente rápido. Eu não vou ficar repetindo, mas basicamente, se o Superman estiver no ápice do potencial, não é nem mensurável a velocidade dele. Mas uma outra coisa que dá uma base pro Apocalipse ser realmente tão rápido é que ainda no pós-crise, quando o Brainiac estava no corpo dele, ele gerou uma onda de choque que conseguiu derrubar o Flash, no caso o Wally West. E, obviamente, quanto mais o tempo passou, mais rápido ele ficou. E é por isso que pós-Flashpoint, lá no Renascimento, o Superman cita que o Apocalipse está ainda mais rápido. E assim, o Hulk, por sua vez, ele é rápido, por mais que não pareça. Mas assim, eu quero deixar uma coisa clara desde o início, é que por mais que ele seja rápido ao ponto de conseguir lutar contra outros pesos pesados, não é como se ele fosse literalmente tão rápido quanto. Isso é uma coisa que eu vejo bastante gente entendendo errado nos meus vídeos, onde eu falo que o Hulk é rápido sim. Ele não é, por exemplo, tão rápido quanto o Thor, mas ele não é infinitamente mais lento ao ponto de não conseguir reagir, beleza? Enfim. O último feito mais impressionante que ele teve em velocidade foi lá como Starship, onde ele foi tão longe que a Sif, como guardiã da Bifrost, não conseguia nem ver ele, sendo que o guardião da Bifrost, normalmente o Heimdall, consegue ver até galáxias de distância. Então, por mais que a gente não saiba o tempo que ele levou para fazer isso, ainda assim, ele foi para um local que é no mínimo galáxias de distância em um curto espaço de tempo, porque ele não levaria um ano para isso, não faria nem sentido. Mas enfim, além disso, ele consegue jogar núcleo de planetas na atmosfera em segundos, então ele também é bem rápido na base de soco e arremesso e tudo mais. Então, por mais que ele não seja um dos pesos pesados mais rápidos que tem, ele ainda assim é bem rápido. Além disso, os principais poderes do Hulk são uma alta capacidade adaptativa, como eu disse antes, já que ele vai ficando mais forte e aprendendo estilos de combate quanto mais raiva ele sentir. Ele consegue manipular e emitir radiação. Ele é capaz de se recuperar de ferimentos que o deixam quase no osso e pode até mesmo reconectar todas as partes do corpo dele. Afinal, o Hulk é imortal, então não importa o que alguém faça, ele volta à vida através da Porta Verde, que é de onde vem o poder dele, né? Além disso, ele resiste a basicamente qualquer ambiente ou temperatura, ou circunstância de uma forma geral. Enquanto os poderes dele, o Doomsday absorve energia solar e por isso ele não precisa comer, dormir ou respirar para viver, podendo sobreviver no vácuo do espaço ou qualquer outro ambiente, basicamente se adaptando a tudo assim que ele é afetado por isso uma única vez. E a adaptação dele vai desde criar membros para determinadas circunstâncias, como por exemplo ele fez na luta contra o Superman lá na Revanche, além é claro dele ter a maioria dos poderes kryptonianos, como regeneração, super audição, supervisão, mas apesar do organismo dele ser capaz de fazer tudo isso, ele é incapaz de usar a visão dele de uma forma direta porque ele é irracional. Além disso, ele é capaz de liberar uma aura de decomposição molecular tão potente que qualquer herói da Terra, com exceção do Superman, não duraria mais do que alguns minutos em contato com ele. O Apocalipse ainda pode copiar poderes e é imortal, já que ele pode se adaptar à própria morte e é capaz de voltar à vida cada vez mais forte, até mesmo a partir de uma simples memória. E bom,
Agora que os dois já foram analisados, se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreve e aproveita para comentar qual outra batalha vocês querem ver aqui no canal, beleza? Mas enfim, agora façam suas apostas e vamos para a animação, porque o vencedor da batalha de hoje é... É isso mesmo, cara. Não tem segredo. O vencedor dessa batalha é o Hulk. Indo direto ao ponto, o motivo pro Hulk vencer é relativamente simples. O primeiro deles é que os dois são relativamente pareados em atributos físicos. E nisso eu falo força, resistência e tudo mais. Só que, beleza, em velocidade, o Apocalipse claramente é mais rápido. Não tem muito o que ser dito em relação a isso, porque diferente do Hulk, que só luta contra personagens que são rápidos, o próprio Apocalipse tem citação de ser extremamente veloz. Então tem como você dar um crédito a mais para os feitos dele, porque são coisas mais claras, né? São citações e feitos concretos, como por exemplo quando é mostrado ele pulando de planeta em planeta. Então, por mais que seja um negócio ilustrativo, meio que dá uma base de que eles realmente veem o personagem como alguém extremamente rápido. Já no caso do Hulk, ele luta contra personagens, mas se você for ver os status do Hulk de uma forma geral, o Hulk não seria um personagem que teria muita velocidade, ele tem muita força e ele vai se impulsionando. Então assim, o Apocalipse ele realmente é extremamente rápido em qualquer aparição dele, enquanto o Hulk depende muito de escala. É meio que uma visão editorial que eles têm do personagem. Só que assim, tem duas coisas que eu tenho que deixar claro sobre essa questão de velocidade, para não ter nenhum mal entendido. Basicamente, por mais que o Hulk não seja tão rápido, por assim dizer, batendo ele consegue atingir personagens que são extremamente rápidos. Então, tecnicamente falando, o soco dele pode atingir o Apocalipse, porque ele é rápido o suficiente para isso. E a outra coisa é sobre o próprio Apocalipse, porque muita gente vai falar, não, se ele consegue lutar contra o Superman constantemente, logo ele é tão rápido quanto o Clark. E não, isso não é verdade. O Apocalipse já tomou mais de 4.000 socos na cara do Superman antes dele conseguir reagir. E isso é muito tenso, porque o Superman nessa fase, era do começo do Renascimento, ele tinha sido nerfado, porque desde o 952 ele tinha sido dividido essencialmente, eram dois Supermans, por assim dizer. Então ele tava nerfadaço e ele ainda era muito mais rápido que o Apocalipse. Então assim, por mais que o Apocalipse seja mais rápido do que o Hulk, não é uma diferença tão discrepante assim não. E com isso posto na mesa, meio que fica claro entender o porquê que o Hulk vence. O motivo é simples, por mais que eles sejam pareados, por assim dizer, o Hulk no momento atual dele das HQs, que é o que eu falei que eu não iria falar sobre porque eu ainda não li, mesmo sem citar os feitos que ele tem nessa HQ, ainda assim é muito claro que ele é muito mais forte do que ele estava antes. Então, se eles já são pareados, o motivo é bem claro do porquê que o Hulk atual vence. Então assim, eu não vou enrolar mais nisso, o motivo é esse, mas se você discorda, deixa aí nos comentários. Por hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que todos tenham gostado do vídeo, ou minimamente se entretido. Comenta aí também o que vocês acharam da animação e tudo mais. Se vocês querem alguma outra batalha, comenta aí que eu posso estar trazendo. Então é isso, muito obrigado a todo mundo, até a próxima e tchau.